Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Éder, vamos para mais uma análise de DPI. Hoje nós vamos falar do Dr. Frank Daniel de Bacabal, Maranhão. É bem interessante a gente analisar esse DPI aqui, ele foi bem legal de analisar. Se você já conhece o DPI, já sabe que nós vamos analisar 5 casos, 5 planejamentos, identificando a partir do DPI, do número DPI, quais ocorrências ali foram favoráveis ou precisam ser melhorados dentro da realidade de cada profissional. Se você quiser saber mais sobre isso, você não sabe o que é DPI, mas quer entender um pouco sobre isso, é só ir lá no site da Odonto Branding, baixar o e-book A Nova Odontologia, porque está tudo muito bem explicado de forma clara, simples e direta, e você pode fazer o mesmo exercício a partir do que a gente ensina lá, do que eu ensino lá para você, ok? Então vamos lá, entender esse caso aqui. O DPI, quanto mais próximo de 1, melhor. Se passar, melhor ainda, mas 1 é o objetivo ideal. O que acontece quando o DPI é 1? Quer dizer que aquilo que eu planejei, aquela quantidade de consultas e o tratamento deu certinho com aquilo que foi executado. Quer dizer, a lucratividade foi alta, produtividade foi alta e provavelmente o relacionamento com o paciente foi legal, se o paciente saiu satisfeito, ele vai ser um bom indicador para você. Se você está com DPI baixo, quer dizer que tem pontos de melhoria e não podem ser deixados de lado, porque eles fazem diferença na percepção do paciente, na lucratividade, na produtividade e, obviamente, em você também, porque ninguém quer ficar protelando muito tratamento. Então, o primeiro caso, o DPI do Frank aqui, ó, foi 1. Parabéns, muito bom. DPI 1 quer dizer o quê? Você tem acertado dentro daquilo que você planejou e aquilo que foi executado. E foi exatamente o que o Frank relatou para mim aqui, ó. Ó, fizemos o tratamento endodôntico e protética, tudo dentro do planejamento. Foi planejado canal, núcleo e coroa sobre esse dente, feito em CAD/CAM, cimentado na mesma sessão que ele já fez lá. Deve ter o CAD/CAM lá, ok? E deu tudo certo. Ok, o que aconteceu aqui? Paciente satisfeito, o pagamento do paciente foi lucrativo para esse caso em questão, e você tem aqui, Frank, simplesmente a receita do que deu certo. É só replicar, porque para você deu certo. Ah, Ueda, quer dizer que todo mundo precisa de CAD/CAM? Todo mundo precisa ter um planejamento que tenha lá a sua quantidade esperada e cumprir ela. É isso que vai fazer você ser lucrativo dentro da sua realidade. Não é meu objetivo aqui falar o que você tem que fazer, no sentido de, investe nisso, investe naquilo. Não, isso depende da sua realidade, depende da sua necessidade, depende da sua curva de aprendizado, depende de vários fatores e isso tem que ser feito com respeito a isso aqui. Mas dentro do que você faz hoje, você tem que buscar sim um DPI alto, porque o DPI alto significa que você teve lucratividade dentro daquilo que você fez de planejamento. E se você entender isso, você vai entender exatamente que horas é o momento de comprar um CAD/CAM ou qualquer nova tecnologia, porque obviamente você só vai ter lucratividade também no CAD/CAM, um DPI 1, quando você tiver curva de aprendizado suficiente para fazer aquilo acontecer na mesma sessão, como foi feito aqui nesse caso. Isso leva um pouquinho de tempo. DPI número 2, vamos lá, 0.6. Olha só, a gente saiu de um 1 perfeito, excelente, e caiu para um 0.6 que é péssimo, muito ruim. E o que aconteceu aqui? Ó? Houve mudança de planejamento. Tinha um dente que tinha inicialmente a indicação de tratamento de canal e depois não funcionou, não sei exatamente o que aconteceu, mas não funcionou e teve que fazer uma extração e substituição por um implante. Aí o paciente ficou aquela cara de, mudou, agora ficou mais caro, o que aconteceu? Então isso aqui é uma falha de comunicação. O próprio Frank colocou aqui que foi um erro de comunicação mesmo. Não é necessariamente erro de diagnóstico. Entenda isso. Não é assim que as coisas acontecem. Até poderia ter sido, mas não é assim que a coisa acontece. Mas a comunicação com o paciente tem que ser muito clara. Porque, obviamente, uma situação onde você inicialmente iria tratar um canal e depois teve que extrair, havia sim ali provavelmente alguns outros complicadores. E esses complicadores não ficaram claros para o paciente no início. Porque eu não vejo problema em a gente chegar para o paciente e falar assim, olha, é o seguinte, a gente pode sim fazer um trabalho conjunto para buscar entre aspas, salvar esse dente seu aqui com o tratamento endodôntico, mas existe um risco e a gente vai avaliar esse risco em, sei lá, 2 meses, 1 mês, do jeito que for ser entre você ali, você como profissional, tem essa noção de poder olhar com o paciente e alinhar qual vai ser o período de avaliação para saber se aquilo vai ou não ser testado por vocês, tentado por vocês. Porque depois que você inicialmente fala para o paciente, não, eu vou tratar o canal, e aí depois fala, poxa, agora não vai dar mais para tratar o canal. A percepção dele é, puxa, falaram uma coisa, agora estão mudando e o outro é mais caro ainda, né? Sempre vai ser mais caro. E aí gera um blowback aí, uma situação um pouco desconfortável. Como que a gente resolve isso?
contrato, informativo, clareza e alinhamento na hora de apresentar o tratamento para o paciente. Muitas vezes, assim, às vezes até acontece isso com o paciente mais conhecido, aquele paciente já está confortável, você vai mais direto com ele, vai lá e já passa ele direto para aprovação, já passa ele direto para o tratamento, e às vezes não deixa claro esses pontos aí. E aí quando dá um probleminha desse, a gente tem uma situação como foi registrada aqui pelo Frank, ó, DPI caiu 0,6, o que aconteceu? Prejuízo mesmo, financeiro, tirou da lucratividade ali, ó. E assim, dá para prever isso, dá para trabalhar nisso. Isso aqui tem que ficar como aprendizado. E aí fazendo o DPI você entende isso, porque no primeiro você já tem um caso que deu certo, então já tem que replicar aquilo ali, esse aqui tem que ter como aprendizado. Esse é o grande objetivo do DPI, esse é o grande objetivo de você ler o e-book A Nova Odontologia, para você entender como essa nova odontologia pode fazer você ter muito mais clientes, pode fazer você ter um atendimento mais lucrativo e obviamente ter menos trabalho, ter menos desgaste dentro do seu atendimento clínico normal. Terceiro caso aqui do Frank, ó, DPI de 0,5, baixo de novo, muito baixo. O que aconteceu? Teve que protelar o tratamento muito tempo por causa de condição de pagamento. O que aconteceu? O paciente não pagava, exatamente isso. Aí assim, eu falo muito sobre condição de pagamento. Paciente que não tem dinheiro, você como profissional não pode assumir isso como responsabilidade sua. O que é assumir isso? O paciente não tem dinheiro, mas eu fico atendendo ele quando cai o provisório, quando ele tem uma dorzinha, quando ele tem uma gengiva sangrando. E aí você fica atendendo o paciente, postergando o tratamento, e isso ainda vai influenciar o próprio planejamento. Além de você estar assumindo um risco, porque você não sabe se essa infecção pode se agudizar e dar um problema realmente mais sério para o paciente, e ele está sob tratamento com você, porque você não finalizou o planejamento que estava lá, mas você está postergando por questão de pagamento. Além de ter esse risco, você está fazendo com que a qualidade final do tratamento possa diminuir muito, porque a gente sabe muito bem, está tendo inflamação, isso atrapalha várias coisas durante o planejamento, podendo até fazer com que ao longo do tempo você tenha que modificar o planejamento. E aí vai você de novo inserir coisas que você não tinha cobrado, não estava planejado e que vai aumentar ainda mais seu custo. DPI de 0,5, já sabe o que tem que fazer. Agora, o Frank me colocou aqui uma coisa aqui como solução. Ele falou, olha, para mim, para ele, tá, para o Frank, se eu habituar a trabalhar com a tecnologia digital DSD, nas fases de provisório e planejamento, vai facilitar. Óbvio, aqui nós estamos lidando com a realidade dele. Então, assim, para ele entendeu que isso aqui vai funcionar bem ou pode funcionar muito bem. Então, assim, é bem interessante essa caracterização que o DPI dá. Cada um vai ter a percepção do que vai funcionar para ele. Porque ele já tem ali o CAD/CAM, o DSD, tudo a ver. Aí você trabalha aqui dentro daquela rotina, vai ficar muito mais fácil para você. Bom, vamos para o quarto aqui. DPI de 0,62. Paciente, olha só, idosa, fumante, memória já fragilizada. Paciente debilitada, a gente está falando de paciente debilitada. Explica o DPI baixo. E aí, o que a gente faz num caso desse? Como que eu tenho um aprendizado em cima disso aqui? Paciente como essa, provavelmente já tem alguém da família que está acompanhando e está ali levando porque o paciente está com algum problema ou precisa melhorar um pouco a qualidade dela, e tudo bem. Só que entenda que essa é uma necessidade da paciente. Então, se a paciente tem essa necessidade de um tratamento às vezes mais lento, às vezes consultas mais curtas, logo cedo, de uma forma que seja mais confortável para a condição de saúde dessa pessoa, tudo bem fazer assim. Mas lembre-se de colocar isso no seu planejamento, porque esse não é o caso rotineiro, padrão, standard do seu consultório. É um caso que a condição física do paciente demanda de você mais consultas. Então, se demanda mais consultas, o preço tem que ser maior, não pode ser igual. Por que não, Éder? Porque não é o mesmo planejamento. Entenda que pode ser o mesmo procedimento, mas, por exemplo, não é a mesma forma de entregar o procedimento. Então, como está te demandando mais consultas, mais visitas, situações específicas, isso tem que ser colocado no papel, porque senão você tem um caso onde você está com DPI 0,62 e está perdendo dinheiro em cima dele. E não é assim que a coisa tem que funcionar. Você não pode estar sujeito a agentes externos para saber se você vai ter lucro ou não. Então, é bem importante fazer isso. Tudo bem, atender esses pacientes com condições especiais, mas entenda que a condição especial demanda de você também uma condição especial e que isso tem que ser colocado no seu orçamento, no seu planejamento, porque vai influenciar o seu orçamento, vai influenciar a entrega do trabalho e é muito importante aprender com isso, bem? Quinto DPI, 0,8, e aí ele coloca aqui, ó, 0,8 não é alto, mas também não é muito baixo, mas ainda precisa ser melhorado. Ele coloca aqui, ó, teria mudado a técnica de confecção da coroa do 36, que tive que repetir a técnica de confecção, preparo, por conta do espaço interoclusal pequeno. No entanto, foi rapidamente resolvido depois com o sistema CAD/CAM. Ok, esse CAD/CAM é rápido mesmo. Mas olha só, o que aconteceu? Preparo,
E aí, opa, na hora que eu olhei, espaço interoclusal está pequeno, tive que fazer de novo. O que isso aqui me mostra? Ó, assim, longe de mim julgar, eu não tenho domínio aqui, eu não tenho todas as informações do Frank aqui em questão. Mas isso aqui normalmente acontece quando o profissional ou está em curva de aprendizado da técnica ou ele está cansado. Porque óbvio que faz parte do próprio processo de moldagem, no caso de escaneamento, você ter a medição ali, você entender o espaço interoclusal. Só que às vezes, ou quando você está na curva de aprendizado, ou quando você está cansado demais, isso passa despercebido. Então assim, é muito importante perceber, se nesse caso aqui for um caso de técnica, coloca isso mais forte na tua cabeça como um processo, procedimento operacional padrão. A gente ensina isso dentro do Gestão Total e tem que ser assim, é o jeito que se aprende a fazer as coisas certas. Procedimento operacional padrão, para que você, ok, eu sempre tenho que mensurar aquilo ali, até que aquilo fica automático na sua cabeça, você não vai precisar mais disso. Mas a segunda opção, que seria, por exemplo, no caso de você estar cansado por atender demais, isso às vezes passa desapercebido, mostra que aqui é caso de você aumentar o preço, não desse caso, mas da sua agenda como um todo, porque provavelmente você está atendendo mais do que a sua capacidade de atendimento te permite, isso está trazendo uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga física, uma sobrecarga mental, e o que acontece? Você passa, quem está no Gestão Total sabe muito bem disso, você passa do seu teto de produtividade, você entra na zona de deseconomia de escala, ou seja, você está trabalhando mais do que você poderia, e isso dá uma queda na qualidade do seu trabalho. Então o que você faz para não acontecer isso? Você aumenta o preço porque você tem um bom sistema de controle de agenda, não tem jeito, preço é uma coisa que vai excluir alguns pacientes e vai permitir com que você receba mais pacientes que estão dispostos a te pagar mais, porque você já tem uma curva de aprendizado, porque você é bom, porque você tem credibilidade, porque você entrega aquilo com a qualidade e te dá a permissão, a condição de continuar oferecendo aquilo com qualidade. Porque definitivamente não dá para atender o mundo inteiro, não dá para trabalhar muitas horas por dia, porque isso vai fazer com que a sua qualidade caia, porque todos nós somos humanos e a gente tem limite de trabalho, é muito importante a gente entender isso. Uma máquina é muito fácil, você pega uma máquina lá e fala, a máquina produz 5 peças por dia, se eu botar ela para produzir 6, ela vai quebrar antes. Beleza, então é 5. Agora, um ser humano, a gente consegue produzir 6. Só que isso vai desgastar a nossa imagem, vai desgastar o nosso corpo, vai desgastar o nosso trabalho e começam a acontecer erros como esse aqui. Então é muito importante prevenir esses erros, não rejeitando o paciente, mas aumentando a sua precificação, porque isso vai naturalmente selecionar pacientes que gostam tanto de você, que estão dispostos a pagar um pouquinho mais pela qualidade que você está entregando, e você vai ter condição de manter essa qualidade fazendo isso mais e mais vezes, ok? Então um grande abraço, se você gostou, deixa aqui teu comentário, deixa teu like, é muito legal poder interagir com você nesse momento aqui, e também saiba que nós temos muitas análises como essa no nosso site, é só ir lá e conferir. Um grande abraço.